Gente, eu esqueci como abre o programa. Bem-vindos, Obrigado. Gente, faz tanto tempo que eu não abro esse programa, assim que eu esqueci como se abre. Meu Deus do céu. Bem-vindos, homens e mulheres, ninhos e ninhas. Este é o Havana Connection. Bem-vindo a todas e todos. Para quem sentiu saudades nossas, para quem não sentiu saudades nossas. E deixar claro, a gente não ficou fora do ar porque a gente não gosta de vocês, a gente ama vocês, a gente ama a nossa audiência, né? A gente ama também quem nos odeia e por aí vai. O problema só é que faltou timing, na verdade, por conta do fato do Brasil estar se dissolvendo nos últimos meses, derretendo, cada um de nós estava em alguma coisa, ou cobrindo, ou nos seus movimentos, ou no Congresso. Tanto é que hoje conseguimos juntar, mas infelizmente não temos Jean Willis entre nós, que o Jean também foi tragado de última hora para uma atividade em Brasília, né? Mas o Jean, ele continua fazendo parte da Havana Connection, ele só não vai participar no dia de hoje. E tudo bem, gente? Tudo bem, saudades do Jean. Hã? Saudades do Jean e saudades de você. Faz tempo que eu não vejo o Jean mesmo, né, pessoalmente. Alguém viu o Jean nos últimos tempos? Tirando, é claro, a gente vê ele no cinema, né? Ele tá no filme lá, Entre os Homens de Bem, né? Eu vi outro dia em Brasília, mas enfim, tá bem envolvido na necessidade do fronte parlamentar da resistência também. Faz parte. Gente, então, vamos começar com reforma trabalhista, né? O Congresso Nacional aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou um pacotão de medidas que, na prática, desregulamentam bem as regras trabalhistas no Brasil. E ainda vem mais por cima, porque eles separaram entre uma reforma trabalhista mais geral da CLT e uma reforma trabalhista específica para o ambiente rural. Quem quer começar a trabalhar? Começa você, comentar? Olha, eu acho que, antes de tudo, de falar especificamente da reforma trabalhista, nós temos que colocar o contexto de um governo com menos de 5% de popularidade, sem a legitimidade do voto popular, fazendo terra arrasada nos direitos sociais no país. Isso é o contexto da trabalhista, da previdência, e isso mostra a dimensão do golpe, né? Porque apenas um governo que não foi eleito, que por isso não tem nada a perder, porque também não vai se reeleger, poderia pautar uma agenda tão atrevida, tão sem vergonha, como essa que o Temer está pautando. No caso da reforma trabalhista, que lamentavelmente no debate público ainda pegou menos que o da aposentadoria. Aposentadoria a gente conseguiu fazer o debate, 90% da sociedade está contra. Na trabalhista ainda tem muita confusão, porque estão jogando que a coisa é sindicato querendo manter boquinha, estão aproveitando o tema do imposto sindical para dizer que a defesa, quer dizer, que o enfrentamento à reforma trabalhista é corporativista ou por motivos menores. E os temas são gravíssimos, né? Você apresentou aí esse cenário, quer dizer, o da terceirização que foi aprovado, e que amplia, por exemplo, a pejotização, que permite contratações absolutamente precárias, rasgando a CLT na prática, rasgando os direitos dos trabalhadores. O tema do negociado sobre o legislado, né, onde os acordos entre a empresa e o trabalhador vão se sobrepor à lei, e nós sabemos muito bem as condições, as circunstâncias que são feitos esses acordos, né? Nunca o trabalhador tem condição igual para negociar com o empresário. E condições que vão no sentido da abolição da Lei Áurea no país. Esse é o rumo que essa turma está tomando. Em menos de um ano de governo, então fizeram isso. Imagine se ficarem mais um ano e meio, o que não vai acontecer nesse país. É um programa de terra arrasada. Eu acho que você falou e eu concordo, a questão trabalhista ainda não pegou como devia pegar, né? Porque, na verdade, ela consegue ser mais dramática, num certo sentido, para o trabalhador, porque a aposentadoria é uma coisa que vai pegar o trabalhador ali na ponta final. E é claro que é cruel, porque a gente tem uma coisa no Brasil que é incrível, né? A gente vê pouco velho pedindo esmola, né? Isso se você vai para os Estados Unidos, você vê um monte de velho pedindo esmola. No Chile, você vê um monte. No Brasil, engraçado não, é porque tem aposentadoria, quer dizer, o cara pelo menos ganha um salário mínimo. Agora, vai afetar a população ali, na reta de chegada, ali, ou quando ele não vai chegar. Agora, a reforma trabalhista é cruel demais, porque a reforma trabalhista e a terceirização
tiram garantias mínimas. Quer dizer, eu tive entrevistando o pessoal do Sindicato de Água e Esgoto de São Paulo. As mulheres vão poder trabalhar em condições, mulheres grávidas vão poder trabalhar limpando fossa, limpando esgoto. Hoje em dia, a legislação trabalhista proíbe terminantemente isso. Quer dizer, não é só vai afetar todo mundo, vai afetar as mulheres de uma maneira cruel, né? Quer dizer, categorias que são hegemonizadas por mulheres, que vão passar de algumas garantias mínimas que elas tinham para nenhuma garantia. Então, mas se me permite, Laura, claro, nesse ponto das mulheres, tem esse caso das mulheres grávidas em trabalho insalubre, que é gravíssimo, e tem a questão do padrão de vestimenta, que está sendo regulamentado, que vai ser uma porta escancarada para o assédio moral machista contra as mulheres. Que a empresa vai estar na lei, não é uma coisa que é controversa e tal, poder dizer, olha, essa vestimenta não pode, não vai, tá? O decote, a saia. Ou seja, isso evidentemente também vai ser uma ferramenta machista. Né? Tem um monte de coisa no projeto, na verdade, não no projeto de terceirização, como no projeto da reforma trabalhista, que é tanta coisa vindo ao mesmo tempo que as pessoas, na verdade, não conseguiram também absorver, porque o pacote é gigante, né? Os congressistas enfiaram todos os pedidos que vieram das entidades patronais, né? Teve, inclusive, denúncias, né, de que jornalistas, colegas nossos apuraram, de que parte das propostas, inclusive, foi escrita de punho, saiu do computador de atividades patronais, exatamente para poder ajudar e poder ir de encontro às demandas antigas. Mas é super interessante, por exemplo, essa questão da pejotização da terceirização, a gente viu muita gente boa, você está falando, não, uma coisa, outra coisa, não está envolvido, o projeto ele não libera. Antes, o ônus da prova dessa terceirização ilegal ficava na mão do empregador. O trabalhador colocava as coisas lá, o empregador tem que provar de que ele não era patrão, ele era apenas uma relação de duas empresas, né? de uma PJ e de uma outra empresa. Agora, juízes falaram que não, que infelizmente esta relação, por ser legalizada, vai poder ser vista como legal e o trabalhador vai ter que provar isso de uma forma bem difícil. Porque, vê só, assim, a gente fala pejotização, talvez algumas das pessoas que nos ouçam não entendam exatamente o que está em jogo. Mas essa pejotização facilitada pela por libera geral, terceirização das atividades fim e tal, significa colocar o trabalhador como microempresário, ou seja, Sim. também destruir a identidade coletiva do trabalhador. E ao colocá-lo, quer dizer, o microempresário não tem direito a férias. O microempresário não tem direito a 13º, é uma relação entre empresas. A rescisão, ele pode ficar 10 anos trabalhando num lugar com uma contratação com um CNPJ e depois ele não tem rescisão nenhuma, ele não tem direito a nada. Então, a contratação por PJ é, na prática, a eliminação de direito trabalhista, é a precarização completa. O que eu estava falando mais era porque tem muita gente que fica brigando e dizendo que a reforma ela não permite a pejotização. Ela não permite textualmente, mas ela vai criar um contexto jurídico que isso vai ser parte do novo normal. O que eu acho também importante que a gente note é a questão do fim, da abolição da justiça trabalhista. Claro. Isso eu acho que é uma coisa gravíssima. Quer dizer, quem quer que já tenha trabalhado numa empresa sabe muito bem que a justiça do trabalho é, por enquanto, a única justiça que tem um leve viés a favor do trabalhador. E é isso que vai acabar. É o laboratório do PT. E é isso que eles dizem. Isso que as redes dizem, que o Gilmar Mendes diz e tal. É a justiça a favor do trabalhador. Isso é o que é engraçado, porque a maior parte, de acordo com estudos do próprio do Conselho Nacional de Justiça, a maior parte dos casos, a maior parte dos processos movidos no Brasil é por problemas relacionados à demissão injusta. E valores relacionados a salário não pago, a demissão e tudo isso mais. Como é que o pessoal está resolvendo isso? Simplesmente chamando isso por outro nome. Não, a partir de agora isso não é mais errado. A questão do negociado sobre o legislado, todo mundo fala, não, é ótimo eu poder negociar diretamente com o meu patrão. É ótimo se você tem o mesmo peso que o seu patrão. Agora, e uma coisa muito engraçada, por conta disso você precisa de sindicatos bons, fortes, não corruptos, porque a gente sabe que tem um monte de corrupção no sistema sindical também, você precisa de gente bem e funcionando. Muita gente que está por aí caiu naquela conversa mole de que a reforma trabalhista só serve para acabar com o imposto sindical. Isso é um de 100 itens. Particularmente, eu sou a favor do fim do imposto sindical, eu sou a favor do fim da unicidade sindical, ou seja, os sindicatos poder ter mais de um na mesma região para poder competir entre si e mostrar serviço.
Só que as pessoas ficam falando nas redes sociais, falando, olha, eu sou a favor do fim do imposto sindical porque todo esse pessoal aí, metroviários, bancários, metalúrgicos, vão tudo se ferrar. Gente, é o contrário. Os sindicatos fortes vão continuar existindo porque os seus trabalhadores vão continuar contribuindo. Quem vai ficar fraco é quem? São sindicatos que já são fracos, que são corruptos, que não vai ter quem os represente. E aí o pessoal vai conseguir aprovar regras que coloquem em risco a saúde e segurança do povo. Mas eu acho que o que tem que combater, saca, é esse cinismo, né? De dizer que o que está em jogo na reforma trabalhista é combater privilégio sindical. Sim. E isso tem que ser colocado na mesa. Não se trata disso de maneira nenhuma. Do que se trata, um negociado sobre o legislado, se trata de uma imposição defendida amplamente pelas entidades empresariais. Sim. E é defendido não porque elas também estão contra o fim do imposto sindical, a questão delas não é essa, porque o imposto sindical também tem das empresas. Mas é porque elas não são mantidas pelo imposto sindical, elas são mantidas pelo dinheiro do ICMS, exatamente, que elas não querem que seja erradicado, que tem que também acabar, o imposto obrigatório do sistema S. É verdade. Agora, eu acho que o tema fundamental é a gente não deixar que o debate descambe para esse mérito. Porque se a questão fica a favor ou contra o imposto sindical, e esse é o tema da reforma trabalhista, você vai partir de uma questão que está mal formulada. Porque o tema da reforma trabalhista e do negociado sobre o legislado não é esse. É outro. Não, eu só expliquei isso aqui porque é o que o pessoal está circulando. Né? Não, e também acho importante falar que o negociado já se sobrepõe ao legislado desde que beneficia o trabalhador. Claro. O trabalhador é empregador, pode ser bom para os dois. Já é hoje assim. O problema é que os empresários estão querendo virar a roda da história. Quer dizer, enfiar uma faca no pescoço do trabalhador e falar, ou você aceita ou você está fora. E aí o trabalhador, diante de uma taxa de desemprego altíssima, vai aceitar, se tiver um sindicato fraco, vai ter que aceitar. É a livre negociação do lobo com o cordeiro. É exatamente isso. Sim, exatamente. Não sei quem fez essa sketch muito boa, que foram negociar tudo. Falaram, agora que acabou, vocês vão negociar diretamente com... Porque tem também uma regra que não precisa ser o sindicalista, né? Pode ser tem um representante de empresa, que é uma abertura para peleguismo. Né? E aí vocês vão negociar diretamente com o diretor de RH, e o de RH é o Darth Vader, né? Isso. Para o Darth Vader. Essas novas medidas do governo para flexibilizar as leis trabalhistas vieram em boa hora, né? Porque a economia do país precisa crescer para gerar mais empregos, correto? Claro. Então, aí com essa livre negociação, agora vocês podem reivindicar diretamente com o empregador de vocês. Que ótimo. Tá bom? Então, com quem que a gente fala para pedir um aumento? Com o nosso chefe do departamento pessoal. Sei. Olha só, é o seguinte, hein? O horário de cafezinho acabou, tá? Outra coisa. Horário de almoço também acabou. Não, peraí. Cafezinho não vai, mas almoço? É uma reforma trabalhista. Mas não se preocupa não, porque isso aqui é livre negociação. Não tá satisfeito, sai da empresa. Gente, e a greve geral? Nesse contexto, a greve geral. Houve no dia 28 de abril um chamamento para uma paralisação total das atividades econômicas do país. Você teve CUT e Força Sindical, ou seja, duas centrais sindicais que são opostas, inclusive, quer dizer, são divergentes em muita coisa, falando números em torno de 35 a 40 milhões de pessoas que não foram trabalhar, né? Você teve a paralisação de atividade desde serviços básicos nas cidades, como transportes, mas também a adesão inédita de professores da rede particular de ensino, de grandes escolas, inclusive, que aderiram também à greve geral, e uma série de outras atividades também, que ou aderiram à greve geral ou acabaram discutindo, mas o que importa é que, por mais que quiseram dizer que isso aqui foi pequeno, inexpressivo, minúsculo, isso entrou no debate e assustou muita gente em Brasília. E aí, qual que é os dobramentos disso? Olha, nós fizemos no país a maior greve geral, pelo menos nos últimos 30 anos. Muita gente mais antiga de luta comparou com a greve de 86. Não, foi maior do que a de 86. Foi maior, então tá aí a Laura autorizando então a maior greve dos foi últimos maior, 40, eu tava 50, lá. 60, 70 anos, sei lá, a perder de vista. O fato é que foi uma puta greve, né? Parou, algumas pessoas questionaram, mas parando o transporte, então tudo bem, vocês estão impedindo as... Ora,
Vai procurar qualquer greve geral no mundo que não parou transporte. Tem gente que quer, o outro lá, o assessor do Dória, greve geral em dia de trabalho não pode. O subprefeito de Pinheiros falou que... É um nível de estupidez que, meu Deus do céu. Nós somos a favor do direito à greve, mas não em dia de trabalho. E eu queria olhar para vocês e dizer, aqui na Prefeitura de Pinheiros, amanhã é dia de trabalho. Agora, o fato é que foi um grande movimento, deu um recado, né? Mostrou uma força e uma vitalidade em relação à mobilização popular de resistência a esse projeto do Michel Temer, a essas reformas. Quer dizer, 90% de rejeição foi às ruas e colocou sua voz. Esse eu acho que é um resumo do que foi a greve do dia 28. Mas o que é mais estarrecedor é que a reação da base do Temer à greve foi 4 dias depois aprovar o relatório da reforma da Previdência na comissão especial. Essa gente está numa tática kamikaze, de fuga para frente, fechar o ouvido e pisar no acelerador, né? E isso, aí é a discussão que nós vamos ter que ver como vai ser as próximas semanas no país, porque isso tende a convulsionar a sociedade brasileira. Você amplia um abismo, você tem de um lado 90% do povo rejeitando um governo e um monte de medida, um parlamento desmoralizado, e essa turma falando, vamos embora, vamos aprovar tudo, na contramão, depois de uma demonstração tão forte como foi a greve do 28. Quer dizer, os próximos passos dessa história podem gerar um nível de radicalização de luta de massa no Brasil que nós não vemos há muito tempo, se é que nós já vimos. Eu concordo completamente. Acho que nós vivemos uma greve que, de fato, foi uma greve impressionante. Não só porque foi grande, porque a gente até já teve greves grandes, mas pelo grau de unidade que se conseguiu. Quer dizer, foi uma coisa impressionante, porque foram todas as centrais sindicais, a Igreja Católica estava junto, padres, bispos chamaram a mobilização, como não faziam desde a época da Teologia da Libertação. A gente teve manifestações de massa importantíssimas, né, como a que teve aqui no Largo da Batata, como a que teve no Rio de Janeiro, em várias capitais do Brasil. Nordeste foi bastante expressivo. Nordeste foi muito grande. Recife e Fortaleza foi incrível. Recife e Fortaleza imensas. E o que eu acho mais legal é o seguinte, o que eu acho é notável, porque eu, por exemplo, já vivi a greve geral, as pessoas falam, daqui a pouco você está citando a greve geral de 1917, mas não. Essa greve geral foi uma coisa impressionante, porque ela não tinha... A greve de 79, por exemplo, foi uma grande greve aqui em São Paulo, foi super importante, até para derrubar a ditadura, mas era uma greve que tinha ali uma figura-chave dirigindo aquilo tudo, que era o Lula. Essa greve foi linda, porque ela, não porque aquela não fosse porque tinha o Lula, mas essa foi uma greve de resistência da base dos sindicatos. Você ia no pátio de manobra dos trens e do metrô aqui de São Paulo, e você não estava vendo um grande dirigente, aquele que todo mundo... Era o sindicalista anônimo, ali parando, cantando a música do Raul Seixas. Era o cara que estava... Aquele cara que estava defendendo a sua categoria e falando com a sua categoria como que essa reforma ia afetar a vida da sua categoria. Era o eletricitário falando com a sua categoria, o metroviário falando com a sua categoria, falando... Enfim, foi uma greve muito bonita, porque essa greve, eu acho que, de fato, ela foi organizada de baixo para cima. Essa frase que a gente gosta tanto de falar, a esquerda gosta tanto de falar, mas essa, de fato, foi muito de baixo para cima e teve muitas características de espontaneidade. Inclusive, assim. Teve gente que não era... Inclusive, teve grupos que não foram nem organizados por sindicatos. Exatamente. Teve, no caso dos professores, foi uma coisa muito interessante no que pese, isso é importante, sindicatos dos professores de escolas particulares, mas... você vai pegar os relatos... Foi por escola. Na revista Nova Escola, de uma série de lugares que cobram, que foram o WhatsApp dos professores, se organizando entre eles, aqui e ali, pegando escolas desde o que a gente chama de Vale Dourado aqui em São Paulo, da área mais rica, né? Você pega a região do Pinheiros, se organizando, até o pessoal da periferia se organizando em grupos. Quando aquele ato dos professores que houve no final da Avenida Paulista, na Praça dos Arcos, é gigantesco. Exatamente. Foi gigantesco, foi uma coisa que não teve necessariamente nem influência do trabalhador organizado. Isso, concordo, dá uma esperança muito grande
de que as pessoas estão sendo capazes de observar todo o contexto de desmonte de direitos, né, de desmonte, digamos, desequilibrado de direitos, e resolvendo falar e ir para a luta. Agora, isso aconteceu também nos bairros. Sim. Exatamente. Não foi só as categorias. É claro que para a greve, a categoria do trabalhador é central e é ela que faz a greve. Mas os piquetes realizados em várias partes do país, os trancaços de avenidas, de rodovias, tiveram adesão. Essa é uma coisa muito incrível. Quer dizer, o MTST e outros movimentos sociais fazem travamentos há muito tempo. No dia da greve, nós temos travamento. E aquelas mesmas pessoas que às vezes xingam da porta do ônibus porque ficaram parados, desceram e se juntaram. Em várias partes você teve isso. Na Zona Sul, na Emboimene, na Zona Sul aqui de São Paulo, saiu uma marcha da Povo Sem Medo, junto com Padre Jaime, pessoal ali da região, que a marcha saiu de um tamanho e chegou na Ponte do Socorro, na Marginal Pinheiros, 3 vezes maior. Não, agora, nós temos um grande desafio, quer dizer, qual vai ser a resposta que as centrais e que os grandes movimentos vão dar para esse ímpeto de luta? Quer dizer, o que vai acontecer? Porque todo mundo está falando, e agora? Qual vai ser a próxima? Né? Quando vai ser a próxima? E por quanto nós vamos parar? Porque eu já ouço também pessoas na rede e tal falando, bom, agora temos que começar a radicalizar. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a todo mundo que assistiu o programa. Hasta luego e hasta la vitória sempre. Fala, e o Temer toda hora fala no noticiário que o objetivo da reforma da Previdência é acabar com o privilégio. Só que o que a gente vê é que quem está se ferrando é quem ganha pouco, quem se aposenta com salário mínimo, quem é o idoso muito pobre, que ganha benefício de prestação continuada, que vai ter que ficar mais tempo esperando, o pobre do trabalhador rural também, que vai se ferrar legal com a reforma da Previdência, ou seja, quem ganha pouco. Você vai pegar parlamentar, vão conseguir tirar o corpo fora. Exército, militares, corpo fora. Policiais, corpo fora. Elite do judiciário. Elite do judiciário. Todo mundo vai acabar, na verdade, tendo o corpo fora. É de uma crueldade isso, é mesmo cruel. A minha irmã é professora. Os professores são uma categoria, é uma loucura o que eles querem fazer, porque os professores, vamos supor, os professores ainda são uma categoria que consegue trabalhar continuadamente, porque professores da rede oficial tem estabilidade no emprego e tal. Então, você imagina um professor trabalhando 49 anos, com 49 anos de contribuição, é uma loucura. Agora baixou para 40, né? Agora resolveu. Agora resolveu. Anos. Só que hoje elas trabalham, eu estou falando elas porque é uma categoria extremamente, claro, majoritariamente de mulheres, trabalham 25 anos com contribuição. Quer dizer, você passar de 25 para 40 ou para 49 é uma sandice. E quando você imagina, assim, para os professores é uma coisa louca, porque o professor enfrenta as condições mais bárbaras de trabalho. Bárbaras de trabalho. Escola sucateada, uma clientela que é uma clientela difícil, uma clientela com as famílias desagregadas e tal. Esse professor chega em casa destruído, com 30 anos, com 40 anos. Agora, imagina esse cara com 60. Eu dei aula, Laura, em escola estadual aqui na região metropolitana de São Paulo. E o nível de afastamentos por depressão, exatamente, é uma coisa incrível. É doença, é uma categoria que adoece barbaramente. Agora, você vê essa categoria que já sofre terrivelmente, quer dizer, vai ser... E não é ela que vai ser punida. Então, vamos supor, os professores vão ser punidos, vão ter que dar aula até tarde da vida e tal. Agora, e os alunos que vão ter aula com esses professores, assim, absolutamente desesperados, destroçados? O que nós estamos fazendo? Assim, nós temos que chamar as coisas pelo nome. É reforma da Previdência. Reforma da Previdência é coisa nenhuma. É desmonte do direito à aposentadoria no país. É isso que está em jogo, né? Em relação à idade mínima, né? Os 65 anos é importante, porque fazem comparação. A França, a Suécia... Bom, qual é a expectativa de vida? Né? Há muitas regiões do nosso país, a expectativa de vida é menor que 65 anos.
né? E falam, tem o tema do sobrevida, né, após os 65. Alguns economistas, especialmente liberais, usaram esse argumento para questionar. Espera um pouquinho, mas o cara que não vai chegar nem aos 65, ele tem que ser contabilizado também como alguém que não vai ter direito à aposentadoria. Não, e não é isso, né? É sobrevida um economista branco que estudou na Claro, USP claro. e tal. Agora vai morar na periferia, ser preto e pobre. O cara que propõe isso se aposentou aos 55, ganhando 30 mil. Espera um pouquinho, né? Vamos ter um mínimo de exemplo, de credibilidade. Então, abre mão da aposentadoria dele, né? O caso, o Guilherme está falando do Michel Temer, que aposentou aos 55, né? É que o pessoal não sabe. Não, bom, mas enfim, foi ele que propôs essa desgraça. E o tema dos 49 anos é desastroso. Tentar igualar a idade mínima também de mulheres e homens é desconsiderar, é novamente um efeito fortemente machista. As mulheres já estão sendo e vão ser mais duramente atingidas por essas ditas reformas, né? Porque a mulher tem dupla, tripla jornada no nosso país. O Brasil ainda é um país muito machista. Mesmo com a mudança que foi proposta pelo relator de 62, ainda é uma diferença muito curta para compensar toda a perda que elas têm durante a... Essas tentativas de mitigar, de minimizar um pouco, não resolvem, não tocam na questão, né? E a questão dos 40 anos ou 49 anos. Gente, quem vai chegar nisso? Porque as pessoas têm que entender, são 40 anos de contribuição com a Previdência. Ao mesmo tempo que você está destruindo o trabalho formal com uma reforma trabalhista, você está exigindo que as pessoas tenham um trabalho formal registrado, né, ou contribuam por fora com a Previdência, né, durante 40 anos para poder ter aposentadoria integral. Isso é inviabilizar. E aí vem a falácia do argumento deles. Porque eles dizem que estão fazendo a reforma para a Previdência não falir. A reforma, se for feita, vai falir a Previdência. Claro. Porque as pessoas vão deixar de contribuir com a Previdência, junto com o pacote da trabalhista. E isso não é uma coisa... então por que eles estão fazendo? Que burros. Burros coisa nenhuma. Estão fazendo isso de mão dadas com o sistema financeiro para destruir a Previdência Pública e favorecer os fundos de pensão dos bancos e a Previdência privada no país. Esse é o interesse por trás da reforma. Falando nisso, também tem uma coisa muito grave, na verdade, porque muita gente começou a falar que não, isso não toca nos pobres, vai tocar na classe média também. É um erro de discurso tão grande, porque quando você impõe 25 anos de contribuição mínima, ou seja, 300 parcelas mensais para quem trabalha, é assalariado urbano e rural, e 15 anos de contribuição mínima para assalariados, para a economia familiar rural, são 180 parcelas, você quer dizer que um grupo grande de pessoas não vai se aposentar. Por quê? Cerca de 80% dos brasileiros, de acordo com pesquisas da própria Previdência, do DIEESE, etc. Tal, já conseguem contribuir com menos de 25 anos hoje. Isso considerando que o trabalho rural, da economia familiar, você não precisa contribuir mês a mês hoje. A pessoa vende no final da safra a sua produção e desconta um pedacinho, 2,1%, que é o que vai para a aposentadoria. Por quê? Porque, a menos que, tipo, uma coisa que pode ser nova para quem quer da cidade, mas safra não dá todo mês, final de mês. Você precisa de um tempo para a planta crescer, dar fruto, né? E aí poder vender a produção. Não dá para você ter, olha, vou vender hoje a palha do milho que não está pronta. Não, tem que esperar colher para vender. Eles querem fazer o quê? Contribuição mensal. O produtor rural não vai conseguir contribuir mensalmente. Ou seja, ele não vai se aposentar naquela idade lá. Ele vai ter que esperar, ou seja, não vou mudar, vou manter 60 anos. Ele vai ter que, não por 60, ele vai ter que esperar chegar até 68, que é a idade que o governo quer para entregar o benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial para idosos pobres. Hoje é 65, o governo, sabendo que vai jogar todo mundo para fora da aposentadoria, vai subir isso aqui para dificultar as pessoas. E o pessoal urbano também. Como é que um pedreiro vai contribuir 300 parcelas sem a média do dia, de acordo com o DIEESE? E sem carteira assinada. Exatamente. Porque ele vai ser terceirizado. Exatamente. Não, porque ele já é. Já é precarizado. 9 a cada 12 meses. Tem um dado interessante que a média no Brasil, 9 a cada 12 meses, a pessoa está empregada. 3 meses, não está. Então, se a pessoa tem que contribuir 25 anos, na verdade a pessoa tem que contribuir 33 para se aposentar. São 33 anos de contribuição. Ou seja, não vai se aposentar. Você está empurrando o pessoal mais pobre para fora. Com o pior, e aí eu estou me alongando com números aqui, mas é que tem uma coisa, eu contei isso porque eu ia contar uma desgraça, que é o seguinte. Se você tem uma renda familiar per capita de até um número, acho que é um quarto do salário mínimo, um quinto do salário mínimo, você tem direito a esse benefício
assistencial para os idosos pobres. Se você tiver ganhar 30, 40, 50 reais a mais de aposentadoria per capita, você não tem direito. Ou seja, vai ter um monte de idosos que vai chegar, que não vão conseguir nem o benefício e nem a aposentadoria. Vão ficar naquele limbo. Milhões de pessoas povoando as ruas de São Paulo, dormindo nas ruas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. É um massacre, isso. Vai ser um massacre. Não, massacre, né? É um massacre. E é uma coisa terrível, porque se você for pensar, o cinismo dessa proposta. O Temer tem um emprego depois de velho, né? Ele tem um emprego que ele tomou... Ainda que conquistado. Que ele tomou e tal, indevidamente ilícita. e tal, não sei o quê, mas ele deu um jeito lá dele. Agora, você imagina um pedreiro, para pegar o exemplo que você falou. Quer dizer, o pedreiro, ele vai ter... Imagina esse cara querer ser contratado por uma empreiteira para trabalhar num prédio. Se ele tiver mais de 50, 55 anos, ele não vai ser. Não vai. Porque esse cara, ele tem uma força de trabalho para o ofício dele que está depreciada. E, portanto, ele não vai ser contratado. Mas, assim, vale com tudo. Os jornalistas. A gente vai para uma redação dos principais jornais e vai ver quantos jornalistas você tem que tenham mais de 50 anos. Então, os caras falam, aumentou a expectativa de vida? Aumentou a expectativa de vida. Mas aumentou a empregabilidade das pessoas com mais idade? Não aumentou. Então, você vai ter um monte de gente que até chegar nessa idade da aposentadoria vai estar na rua da amargura, simplesmente, porque não vai ter de onde tirar. Muita gente vai falar que, na verdade, a gente está fazendo uma discussão desconsiderando os recursos, dinheiro. A gente poderia fazer toda uma discussão, inclusive, não estamos considerando. Então, poderia fazer uma discussão falando a respeito da necessidade de cobrar devedor, a respeito da necessidade de fazer com que o Estado realmente contribua, porque a aposentadoria tem contribuição do trabalhador, do empregador e do Estado. O Estado tira para outras coisas. Se o Estado contribuísse, não teria déficit da Previdência. O déficit, ele é resultado de um calote do Estado em relação ao sistema de seguridade social, conforme previsto na Constituição de 88. E mesmo que alguém fale, mas a aposentadoria rural não gera? Tem, mas tem COFINS, CSLL para isso também. E mesmo que se precise, a discussão é a seguinte, acho que aqui ninguém discute a necessidade de fazer um debate amplo sobre a aposentadoria, sobre o trabalho no Brasil e tudo isso mais. Mas isso tem que passar por um processo em que os pobres deem sua cota de sacrifício, mas os ricos deem sua cota de sacrifício e os ricos não estão dando sua cota de sacrifício, seja pela manutenção de privilégios, seja pelo não, por exemplo, ninguém discutiu aqui uma criação de um imposto, por exemplo, volta do imposto sobre dividendos de lucros de lucros de empresas, ninguém está discutindo uma reforma na tabela do imposto de renda. Ninguém está discutindo sequer o que você falou, cobrar os caras, as grandes empresas que devem bilhões à Previdência. Exatamente. Ninguém está discutindo nem combater a sonegação, ao contrário. Eu não sei se vocês viram a notícia, que o Michel Temer botou no balcão de negócio para atrair votos da bancada ruralista para a reforma da Previdência, uma anistia para empresas rurais sonegadoras. Então, essas empresas vão poder esticar dívidas, vão ter anistia de até 90% no valor de multas e juros, né, para votarem a favor da reforma da Previdência. É escandaloso. E o legal é isso aí, quer dizer... Os caras querem fazer estão fazendo isso numa velocidade. Você fala assim, ninguém está podendo discutir, ninguém está discutindo nada. A verdade é essa. Quer dizer, assim, a toque de caixa, vamos votar hoje. E quando você vir, já votou na Câmara, agora já estamos indo para o Senado. É um rolo compressor. Mas você tem toda a razão, Laura. E é isso, porque eles... Desde o ponto de vista das contradições deles, não tem outra alternativa. Quem sustenta o Michel Temer no poder? Um cara com 95% de rejeição. Tem mais rejeição que o Figueiredo. Né? O cara, enfim, nessa situação, quem dá sustentação política ao Michel Temer? Quem dá sustentação é a banca, o grande empresariado e um parlamento que está hoje mais preocupado em salvar seu pescoço do que em qualquer outra coisa. Né? Se ele não entregar o pacote para essa turma, para a banca e para o grande empresariado, ele se torna prescindível, atiram ele do navio, vão para uma eleição indireta, vão para qualquer aventura.